Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Tahai e você está no canal Bruta Carne. A proposta do canal aqui é discutir aí, enfim, algumas coisas interessantes e bizarras que acontecem aqui pelo Brasil afora, né? Qual é o caso aqui que eu queria falar, que eu queria trazer para vocês, né? O caso é desse cão, o Ted. O Ted é um cão de serviço que acompanha uma criança com TEA, que é o transtorno de espectro autista. Ele foi impedido de embarcar junto com a sua tutora, né? Enfim, a criança a quem ele serve, dentro da cabine do avião, causando aqui, segundo a matéria, 3,2 milhões de reais de prejuízo. Algo completamente bizarro e incompreensível, né? A matéria tem um bocado de furo, tá, gente? Que gostaria de fazer essas perguntas, né? Mas, enfim, não tem muito como contar com a boa vontade da Valéria França. Valéria, se você puder acrescentar essas informações na matéria, eu vou ficar muito grato, né? E aí o que aconteceu, né? O embrigólio na justiça, né, da companhia aérea TAP, um passageiro brasileiro, conversou no dia 23 de abril, né, desse ano, quando o médico Carlos de Sá tentou embarcar com a filha de 12 anos, né, portadora do espectro autista, né, e o cão de serviço no voo internacional do Rio de Janeiro para Lisboa. E aí vai já um grande hiato de informações, né? Gente, embarcar um cão para viajar de avião não é uma tarefa tão fácil, tão simples, né? Eu não sei se o pai fez isso, se ele deixou isso com a responsabilidade de uma terceira, né, de uma agência de viagem. Mas, em geral, cara, você tem que ter um monte de laudo de médico veterinário, né, para fazer enfim, se o animal não tem nenhuma zoonose, se não está doente, você tem que dar banho no animal, o animal não pode entrar no avião fedendo, enfim. Eu já viajei com cão, quando um amigo meu, Marcelo, ele tinha um canil de bulldog francês e ele vendia os cães para o Brasil inteiro. E eu já embarquei com um cão, mas era um filhote, né? Um filhote de 1 quilo, 1,5 quilo, acredito, 2 quilos no máximo, né? Para poder entregar em São Paulo. E aí eu fui na cabine do avião, acredito que foi na Gol. E naquela época já era um inferno de coisa. Imagina um voo internacional, né? E outra coisa também que não deixa claro, né, é que esse voo internacional não era um voo de turismo, né? Ao que parece, segundo a matéria mais na frente a gente vai ver, passou-se 1 mês e meio, então eu acredito que ele foi imigrar, né? Ele estava fazendo um processo de imigração aí para Portugal. Tá, então, a empresa, né, negou embarcar o cão junto com a família na cabine e ofereceu o porão, tá entendendo? E aí, putz, fica um negócio meio pejorativo pra cacete, porque pelo seguinte, primeiro, existe, tá entendendo, uma resolução da ANAC que obriga a empresa a transportar o cão de serviço, sendo o cão de serviço, né, o cão guia para cego, né, deficiente visual ou qualquer outro tipo de cão de serviço, prestando serviço, né, ele tem o direito, junto com a pessoa a quem ele serve, de embarcar dentro da cabine do avião, né? O que, enfim, era o que estava acontecendo, né? Era um cão de serviço, uma criança que precisava embarcar com um cão para Portugal, só que, assim, na minha opinião, falta um bocado de bom senso aí, né? Como eu estou dizendo, como a gente não sabe como foi o procedimento da compra da passagem, a gente não sabe se isso foi informado, se a empresa, né, ela precisaria ser informada previamente desse cão ou não, se ia ser informada previamente que o cão iria dentro da cabine ou não, né? Eu acredito que faltou um pouco de comunicação nesse meio campo aí, ficou muito nebuloso e a reportagem ela não é clara nesse aspecto, né? Então o que aconteceu? A TAP ela negou, né, e ofereceu o porão. E aí, gente, porão não é bem um porão, né? Existem diversos tipos de aviões, né? E existem aviões que tem a possibilidade de levar a carga viva. Não é todo avião que tem esse compartimento, né? É um deck dentro do avião de carga viva em que você pode colocar animais, né? Ou, sei lá, coisas vivas, não sei, imagino que plantas ou alguma coisa desse tipo, no deck de carga do avião. Por quê?
Porque quando você tá lá, sei lá, 2.000 metros, 3.000 metros de altura, não sei, tá, gente, que é a altura que o avião voa, mas enfim, eu imagino que seja por aí. É muito frio e o oxigênio é rarefeito. Então essa cabine ela precisa ser climatizada e pressurizada e oxigenada. Senão o que está lá vai morrer congelado e sem ar. Né? Inclusive aconteceu isso, acho que acredito no ano passado, num voo nacional mesmo. Deu uma companhia aérea, deu um rolo danado, processo. Enfim, vai ficar caro, deve ter ficado caro essa brincadeira. Né? Mas assim, não é exatamente o que está dizendo aqui, que é um porão junto com a carga, né? Enfim, é um deck específico de carga, que obviamente deve ter carga também, mas é um deck climatizado e preparado para transportar, né, esse tipo de carga. A proposta não foi aceita pela família, porque a menina precisa ter o bicho por perto o tempo todo. Então a gente imagina que é imprescindível, a desculpa que deram que o cão é imprescindível, né, a presença dele, né, para o bem-estar da menina. O que, convenhamos, todo mundo concorda com isso, né? Enfim, que o cão precisa estar do lado da menina, né? Enfim, só que eu alerto que o pai, ele é médico, Carlos de Sá, e mesmo não sendo médico, né, sendo pai, eu acredito que ninguém mais do que o próprio pai da filha, né, é mais capaz de assessorar ou cuidar da sua filha, né, do bem-estar da sua filha. E dentro de um avião em que provavelmente ela está 100% do tempo do lado dele, né, também, né, junto com o cachorro, se o cachorro viajasse, enfim, na cabine, mas ele ia estar 100% do tempo do lado dele, conversando com ela, interagindo com ela, num voo que dura 10 horas, tá entendendo? É um voo cansativo. Mas enfim. Né? E aí tá dizendo, o TED é um animal treinado para realizar necessidades emocionais e sensoriais da criança. Né? Provavelmente a menina tem algum tipo de crise, né, emocional, de pânico, né, alguma coisa desse tipo. Né? E que o cão ele consegue antever isso. Né? E aí ele começa a alertar, dar sinais, e o pai vem, ou a mãe vem, intervém com a filha, né, para evitar que essa crise, né, seja agravada. Né? E aí o que aconteceu? Obviamente, né? O resultado, né? Segundo dessa primeira confusão, né? Dessa primeira bizarrice, foi que a criança viajou e o cão ficou. E aí, perdão ao pai, aí perde todo sentido a questão de tentar obrigar a companhia aérea a embarcar o cão na cabine. Porque se é tão imprescindível, né, como a gente viu aqui em cima, né, a tarefa emocionais, sensoriais, comportamentais da menina. Então, se era tão imprescindível a presença do cão, né, na viagem, né, no hiato aí de, no máximo aí, sei lá, 11 horas, 12 horas, com a questão do embarque e desembarque, né, nenhum cachorro morre porque fica 12 horas sem beber água, ou se alimentar, ou porque está longe do dono, né, gente? Convenhamos, né? Muita gente deixa cachorro o dia inteiro sozinho, vai trabalhar, volta depois de 12, 13, 14 horas e o cão tá lá, bem. Né? Então aí, cachorro, né? O cachorro ficou, né? E a criança viajou. Né? E aí o médico recorreu à justiça, né? Porque, obviamente, como é um cão de serviço, né? Ele precisa levar o cão para Portugal. Aqui ele fala, né? Que é o principal do cão, como eu imaginei aqui, né? É alertar para crises convulsivas, né, da menina. E aí ele fez uma apelação à Quinta Vara Civil de Niterói, no Rio de Janeiro, que concedeu a liminar. Eu acredito que para conceder uma liminar, isso não foi 24 horas, tá, gente? Não foi 24 horas, não foi 2, 3 dias. Deve ter passado aí, eu imagino algumas semanas, né, até ele conseguir essa liminar para poder embarcar o voo. E aí eu alerto para outra coisa. Bem, se o cão ficou e a criança viajou, a gente tem que ir para o bom senso, alertar para o bom senso que o cão não é tão imprescindível assim, né, do lado dessa criança 100% do tempo. Né? Porque se ele realmente fosse imprescindível 100% do tempo do lado da criança, a família obviamente não deveria ter viajado. Né? Mas o pai viajou com a criança, ou sabe, sei lá, mas quem, a matéria infelizmente não fala, né? E o cão ficou.
Enfim, e aí a vara concedeu a liminar. E aí eu tenho que dar o crédito aqui ao juiz que concedeu a liminar, né? O crédito da dúvida. Porque na liminar, né, deveria estar especificado na liminar que o cão deve viajar na cabine do avião acompanhado da criança a quem o cão serve. Porque, gente, o cão só é de serviço quando ele está em serviço. Mas no momento que o cão não está em serviço, viajar dentro da cabine não passa a ser uma necessidade, passa a ser um capricho. Então, o cão torna-se um cão comum, que deveria ser transportado de acordo com as regras, né, que a companhia aérea tem para transporte de cães comuns, né? Então aí o que aconteceu? A Valéria aí, novamente, ele ia viajar com a outra filha do médico, né? E aí a Valéria não diz, né, se essa outra filha do médico é autista ou tem algum tipo de transtorno, né, em que o cão presta serviço também a ela. Né? Eu imagino que não, porque se ela viajar somente ela e o cão, eu parto do pressuposto que a filha dele, que a outra filha dele, é uma adulta, né, que estava transportando um cão e queria que embarcasse o cão. E aí, novamente, eu parto do pressuposto que o cão não estava servindo a irmã, né, da filha a quem o cão serve, né, que é a irmã dela, né, enfim, fosse embarcado junto com a filha, que provavelmente não era autista, para Portugal na cabine do avião. E aí, para mim, mano, nessa hora perdeu todo sentido, né, a exigência da família. Continuemos, apesar de ser um direito concedido. Mas aí, novamente, a TAP foi irredutível, né, preferiu cancelar o voo, né, a deixar o cão voar. Aí eu digo, né, segundo a TAP, novamente aqui ó, embaixo, alegou que o cão colocaria em risco a segurança do voo. E aí eu tenho que dar uma certa razão à TAP, né, porque o que acontece? Um cão não é uma pessoa. A cadeira ou a cabine do avião, ele foi projetado para transportar pessoas e não animais, né? Não bichos, né? Você não vai levar um passarinho, um arara, um macaco, um hipopótamo, um leão dentro da cabine do avião. Você leva no deck de carga quando você precisa, né? Por quê? Porque pode acontecer inúmeras coisas, né? A gente está falando de um cão aí que deve ter entre 15 a 20 quilos, né? Esse cão, você certamente não conseguiria segurar ele em uma turbulência. O próprio cão, aonde ia ser amarrado o cão, né? O cão não há um cinto de segurança específico, né, para o transporte. Eu imagino né, que a companhia aérea não tenha esse tipo de dispositivo que garanta a segurança do cão, né, no embarque, no desembarque, enfim, no acidente aéreo que venha a ter, né? E se esse cachorro morre, né? Ou se esse cachorro acaba numa turbulência voando e batendo em alguém e quebrando o braço de alguém, machucando outra pessoa ou machucando a ele mesmo, quem é que ia ser responsável? A companhia aérea? Sabe? Então, assim, tem um hiato aí jurídico que, enfim, eu acredito que o comandante da aeronave é que deve dar a palavra final aí. Mas eu acredito que falta um pouco de bom senso com a família. Né? Enfim, voltando à matéria aqui, né, diz que, segundo a Valéria, né, o cão é selecionado, né, para agir com disciplina e foco em obediência, e ele realmente é treinado para isso. Mas eu acredito que a Valéria, né, ela não tem a capacidade de dizer que o risco é zero, né? Porque esses cães, eles não são treinados para desastre aéreo, né? Não estou dizendo que aconteceria, né? Mas assim, existe um limite, né, para o treinamento do cão, né? Então, novamente, numa turbulência dessa, né, enfim, ou no caso de um acidente aéreo, de algum problema na aeronave, a gente não sabe como é que seria o comportamento do cão, né? Enfim. E aí tá, a coisa mais bizarra que tem tá aqui, que os dois estão separados há cerca de 1 mês e meio.
que vem provocando mudanças de humor de ambos. E a matéria acaba. E aí, novamente, eu queria alertar aqui pela completa falta de bom senso. Da minha cidade aqui, né, não da minha cidade, né, que eu não moro em Recife, mas aqui, da capital aqui do meu estado, Recife, tem, eu acho que por volta de 2 voos, no mínimo 2 voos diários da TAP, né, com destino a Portugal. Eu imagino que saindo do Rio de Janeiro, deve ser a mesma coisa que São Paulo, deve ser, sei lá, 4 voos diários saindo de lá, enfim, porque a quantidade de gente com dinheiro, né, gente mais rica é muito mais em Rio de Janeiro e São Paulo. Então, assim, esse cão, considerando aí que a liminar demorou aí, sei lá, eu vou chutar bem apertadinho, tá, gente? Sei lá, 2 semanas, né? Então esse cão teve 14 dias, né? Com pelo menos 2 a 3 oportunidades de viajar no deck de carga, climatizado, oxigenado, adequado para que um cão, né, chegue vivo ao seu destino. Então aí, sei lá, teve 30 a 45 voos negligenciados pelo pai por pura teimosia, né, que ainda tentou embarcar, né, o cão fora de serviço, né? Imagino eu, novamente, não estou dizendo que eu conheço o estado da irmã da filha que tem terra, mas certamente seria dito na matéria, né, por uma teimosia de um pai, né, que quis, sei lá, talvez se vingar ou punir a companhia aérea. E porque eu queria alertar que isso simplesmente não funciona. Porque é o seguinte, gente, a TAP, ela é praticamente monopolista, tá? Não tem concorrência com a TAP. Eu desconheço, né? Não sei, não viajo muito de avião, mas assim, a TAP, ela é praticamente a empresa que domina os voos, né, com destino aí, enfim, a Portugal e boa parte da Europa, acredito eu. Né? E aí o que acontece? Ela sendo praticamente monopolista nesses trajetos, né, que o Brasil não é um lugar muito convidatível para a empresa aérea, né, convenhamos, ela simplesmente vai distribuir esse prejuízo aqui de 3,2 milhões, né, nas outras passagens dos outros futuros passageiros. Né? É aquela coisa, não adianta você querer cobrar mais impostos de empresas, né, ou querer taxar a empresa ou multar a empresa. A empresa simplesmente ela vai passar aquele valor ali para o produto dela, para o serviço dela. Se ela não conseguir passar, ela simplesmente ela vai fechar e ela vai encerrar. E aí o que é que a gente ganha? Em tentar punir, sei lá, uma empresa, uma das pouquíssimas empresas, deve ter mais uma, acredito aí, que presta esse mesmo tipo de serviço ou destino, né, que a TAP presta. Né? Ninguém ganha nada, todo mundo sai perdendo, né, por causa de uma teimosia, na minha opinião, né, de um pai que insistiu que um cão, né, viajasse numa cabine, dentro de uma cabine de passageiros, podendo ter embarcado esse cão, sei lá, dezenas de vezes, né, nos dias seguintes e promovendo o encontro, né, do cão e a sua filha que precisa do cachorro, né? Acredito que o pai precisa trabalhar, o pai precisa se ausentar, né, e o cachorro estando aqui do lado alerta provavelmente facilita demais a vida, né, da família, né, e o bem-estar da criança. Bem, gente, era isso. Eu queria comentar aqui dessa loucura, né, essa bizarrice aqui que aconteceu. Coitado do cachorrinho, né? É fofinho. Enfim, se você gostou aqui desse comentário, desse assunto, né? Eu sou o Tarrai. Esse é o canal Bruta Carne, né? Aqui no YouTube e em outras plataformas. Se você gostou aqui, comenta, compartilha, né? Diz aí o que você acha, né? Quem é que tá certo? O pai tá certo? A filha, enfim, a companhia aérea tá certa? O cachorro tá certo? Quem é que tá certo aí nessa brincadeira aqui? Enfim, nesse dilema, na verdade. Nesse dilema aqui, enfim. Fica aí à vontade aí para poder responder. Tá joia? Obrigado, boa tarde aí, boa noite e até o próximo vídeo.